Olá pessoal, sou Fernando Batista, da Batista e Mota Cursos e Treinamentos. Então, dando sequência aí nos vídeos, que eu conto a minha história na área da segurança, como eu iniciei até hoje, Então, está se passando aí do meu primeiro registro, 30 anos esse ano aqui, na área da segurança patrimonial. Como eu vou colocar aí para vocês novamente, O que aconteceu? Só para dar uma repassadinha no final do outro vídeo. Eu trabalhava num departamento de compras, era motorista de compras, fui promovido a comprador e por não conhecer, por falta de idade também, e achar que eu podia, eu acabei perdendo emprego na área de compras. Fiquei um ano desempregado e houve o convite de um colega para que eu entrasse na área da segurança patrimonial. E assim eu fui lá numa empresa onde ele trabalhava, conversei com o pessoal e era terceirizado esse serviço, certo? O serviço não era orgânico, como a gente fala, não era da própria empresa. Era uma empresa lá de Sorocaba que prestava serviço para aquele local lá. Aí foi entrado em contato com o supervisor marcou um dia e um horário para nós estarmos em Sorocaba para uma entrevista e verificação de currículo, essas coisas todas. Como se fosse um início de um processo seletivo. Então, na data e horário determinado, lá estava eu em Sorocaba, na base dessa empresa, onde passamos por entrevista e eu fui um dos selecionados para dar continuidade nesse processo de seleção. E o cargo era de vigilante. Só que assim, eu nunca tinha trabalhado na área, certo? Eu nunca tinha trabalhado na área. Então, o que acontece? Muitas pessoas iam lá já com o curso de formação. E muitos eram reprovados. Por quê? Aquela empresa que eu fui prestar o processo seletivo, a Pires Segurança, quem foi Pires aí vai saber disso, ela dava prioridade para aqueles que nunca tinham sido segurança, nunca tinham sido vigilante a princípio. Por quê? A ideia delas era o seguinte: se você pegar um vigilante já formado, com alguns anos trabalhando em algum lugar, aquele profissional vem com vícios operacionais da outra empresa. Então a Pires, ela qualificava, formava os seus colaboradores no padrão dela, na qualificação dela, no perfil que ela queria. Por quê? Porque na época, nós ouvíamos por aí que a Pires era a melhor em termos de qualificação. Era o padrão de segurança no Brasil. Então, quer dizer, eu, como não tinha curso de formação, nunca tinha sido segurança, fui escolhido para ser encaminhado para São Paulo. Por quê? Porque Sorocaba era uma filial. A matriz da empresa era em São Paulo, lá no bairro de Santana, certo? Então, eu e mais alguns fomos selecionados e fomos encaminhados para São Paulo. E assim, a empresa pagava tudo. Pagou minha passagem de ônibus, minha refeição até chegar lá. Então, você já saía de Sorocaba com dinheiro no bolso para você chegar até o bairro de Santana, lá em São Paulo, na capital. Lá, nós nos apresentamos, eu me apresentei para a empresa, com uma carta de apresentação que nós recebemos em Sorocaba, para o processo seletivo, certo? E assim, nós já fomos com uma bagagem, sabendo que se passássemos lá no processo de seleção, lá em São Paulo, na Pires, já iríamos engatilhar, na época, se eu não me engano, era 15 dias direto lá para o curso de vigilante. Isso 1993. Hoje é 20, 21 dias. Certo? Então já fomos com roupa suficiente para o processo de seleção e o restante. Então eu passei pelo processo de seleção
2 dias de processo de seleção, para vocês terem uma ideia. Muitos testes, principalmente os psicotécnicos, certo? Teste, mais teste, mais teste, entrevista, teste, entrevista. Cada pouco era uma entrevista, cada pouco era uma outra entrevista, mudava o psicólogo, vinha um gerente, vinha um operacional, vinha outro, cada hora era uma pessoa diferente. 2 dias e com o ônibus da própria empresa, para vocês terem verem o tamanho dessa empresa, eles tinham um ônibus grande, não era micro ônibus, tinha micro também, mas tinha um ônibus grande, que pegava esses candidatos. De Santana nós íamos dormir lá em Guarulhos, no centro de formação, que a gente nem sabia que existia isso. Isso depois eu vou contar. Então, nós íamos dormir lá, no outro dia tomávamos café e voltávamos para Matriz, lá em Santana, para continuarmos os testes. Então, assim, para você tentar, na época, ser vigilante, você passava por 2 dias só de RH, vamos dizer assim. Só de processo seletivo. Não estou falando treinamento, não. Estou falando curso de vigilante. Estou falando processo seletivo daquela empresa que eu fiz lá. Então, era teste, entrevista, testes, entrevistas. Você ia para medição de... Quando você já estava basicamente quase aprovado, você iria lá para a parte de uniforme, onde masculino, feminino, certo? Na época, só poderíamos usar bigode, certo? Barba e cavanhaque na época não podia. As mulheres que iam trabalhar de vigilante feminino, elas tinham que cortar o cabelo na altura do queixo, que assim. Mulheres que tinham cabelo comprido e não cortavam na altura do queixo, eram reprovadas do processo seletivo, certo? Elas eram instruídas a cortar. Aquelas que levantavam a mão não queriam, saíam, deixavam o processo seletivo e não eram aprovadas na empresa. Pra vocês terem uma ideia do padrão. Era um padrão bem militar na época, porque tinha um monte de militares lá. Depois eu fiquei conhecendo alguns aí, né? Da era da famosa polícia de anos atrás aí, do regime militar aí, que eram instrutores lá da Pires, certo? Então, hoje eu termino aqui no processo seletivo padrão Pires, né? Que eu fui aprovado, e no próximo vídeo a gente já vai contar como que foi o início lá no centro de formação para a minha formação de vigilante, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.